Para começar esse vídeo, eu já vou te contar um segredo bomba da minha vida. Eu sou pediatra e eu já dei Mucilon pro meu filho. E não foi uma vez só não, foram várias vezes. Hoje eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre a diferença entre leite, fórmula e composto lácteo. Eu sei que esse assunto, ele causa muita confusão na cabeça dos pais. Muita gente fica confusa, por quê? Principalmente na internet você encontra muitos assuntos falando sobre isso, encontra muitos canais falando sobre diferença entre leite, diferença entre fórmula. E no próprio supermercado, quando você chega, você tem uma quantidade de produtos à sua disposição muito grandes. E aí, dentro da sua cabeça fica aquela coxa de retalho, porque você não consegue entender qual é o melhor alimento para você dar para o seu filho antes do 6º mês de vida, para aquelas pessoas que, obviamente, não conseguem amamentar os seus filhos ao seio. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Brandão, eu sou pediatra e estou aqui para falar para você, principalmente, sobre a saúde do seu filho e como você pode fazer com que ele tenha uma alimentação saudável e uma excelente relação com a comida. Aquele bebê que limpa o prato no final de cada refeição. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a melhor forma de escolher o leite para os seus filhos. E fica comigo até o final, porque eu ainda vou explicar para vocês por que eu dei Mucilon para o meu filho quando ele nasceu. E afinal, qual é o melhor leite para dar para a criança, né? Para dar para o bebê quando ele ainda não começou a introdução alimentar. Em primeiríssimo lugar, eu preciso deixar muito claro para vocês. Esse tipo de informação ele é muito importante para aquelas pessoas que não têm condições de amamentar o filho ao seio, para aquelas mulheres que por algum motivo precisam fazer uso de algum recurso complementar para poder alimentar o seu bebê. É preciso deixar muito claro que o melhor alimento para o seu filho até o 6º mês de vida ainda é o seu leite. Então a gente vai usar esses outros artifícios, esses outros recursos, para o caso de não ter necessidade de amamentar o seio. Para crianças até 1 ano de idade, qual é a fórmula mais adequada? Fórmulas infantis. Essas fórmulas, elas têm em sua composição nutrientes que se aproximam do leite materno. Nessa fase da vida, elas são importantes porque elas são regulamentadas para que a criança receba os nutrientes mais semelhantes possíveis ao leite materno, embora ele não seja um excelente substituto, porque não há nada que substitui o seio da mãe. Inclusive, estudos nacionais e internacionais, eles comprovam que as fórmulas regulamentadas, as fórmulas adequadas para essa idade do bebê, elas reduzem o risco de indução à alergia lá na frente, quando outros alimentos forem introduzidos na vida da criança. Além disso, as fórmulas infantis, elas são capazes de induzir o crescimento e o desenvolvimento adequado para o bebê, ou seja, não existe nesse caso tamanha diferenciação do leite materno, ou seja, o seu filho vai poder usar a fórmula infantil e crescer e se desenvolver, assim como uma criança que é amamentada ao seio. Reforço para vocês, o melhor alimento do mundo continua sendo o leite materno. E para você saber, a principal diferença entre as fórmulas e o composto lácteo é o preço. Sabe por quê? Porque os compostos lácteos, eles não têm a mesma regulamentação das fórmulas. As fórmulas são pensadas, como eu já falei antes, para se assemelhar ao leite materno. Existem estudos que comprovam que os compostos lácteos podem conter até 30% de açúcares na sua composição. E essa composição das fórmulas, ela é feita através de testes que são padronizados pela Anvisa. E essa regulação acaba tornando a fórmula um pouco mais cara. Por isso, muitas famílias acabam preferindo compostos lácteos e por isso esses compostos lácteos, eles estão mais presentes na comercialização, porque a tendência é que as pessoas optem e consumam mais esse alimento. Além disso, além desses açúcares que estão presentes no composto lácteo, existem também presença de estabilizantes,
presença de outros tipos de nutrientes para conservação do leite e alguns óleos vegetais, que são adicionados para poder fazer o ganho de peso do bebê. E isso, na verdade, enquanto a gente fala de fórmulas lácteas, a gente tem nessa composição substâncias que são muito mais elaboradas e que vão trazer o mesmo ganho de peso com uma saúde mais garantida. Como identificar as fórmulas no supermercado? A primeira coisa que você vai fazer é identificar o rótulo. Está escrito fórmula infantil ou composto lácteo. Você vai perceber também que existem diferenças entre os valores. As fórmulas infantis, como eu já falei, elas são mais caras. Inclusive, você vai perceber até que existem promoções. Compre um e leve o outro por 50% do preço. Isso é muito comum nas prateleiras. Pensa bem na hora de fazer a sua escolha. Muitas vezes, a participação do seu pediatra vai ser importante para decidir se você pode optar pelo composto lácteo a partir daquilo que você tem condições de fazer ou da fórmula infantil, que é um pouco mais cara, mas que vai ser mais adequada para o seu bebê. E para crianças maiores de 1 ano, leite de vaca. O quê? Leite de vaca? Sim, mas primeiro, antes de eu falar sobre isso, eu quero que você se inscreva aqui no canal para você não perder os conteúdos que são postados aqui 2 vezes por semana. E eu tava esquecendo também de falar para eles. O Mucilon, gente. Eu dei Mucilon pro meu filho e eu preciso explicar para vocês sobre isso. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho que a gente vai toda semana tá aqui, ó, juntinho, compartilhando esses conteúdos que são muito interessantes. Seguindo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é permitido oferecer leite de vaca para crianças acima de 1 ano de idade. A grande questão que envolve o leite de vaca é que nessa idade o seu filho precisa estar recebendo alimentos saudáveis. Por quê? A partir dessa idade, a criança já não tem mais o leite como sua principal alimentação. A principal alimentação nessa fase da vida é a comida, né? Uma comida saudável. Então, o leite de vaca, ele vai vir de forma complementar para suprir as necessidades de cálcio para que ele tenha um crescimento e desenvolvimento adequados. E falando sobre a questão do Mucilon. Gente, eu dei Mucilon para meu filho. Meu filho nasceu no ano de 2008. Nessa época, eu ainda não era pediatra. Eu era enfermeira, mas eu trabalhava com adultos, trabalhava na área de emergências, eu não tinha conhecimento na área de pediatria e nem na área de nutrição infantil. E aí a gente vem com aquele pensamento, né? Vovó deu, mamãe deu, vou usar o Mucilon também. E aí eu ofereci para o meu filho durante muito tempo, e aí o Mucilon tem várias apresentações diferentes, enfim, ofereci o Mucilon para o meu filho. Quando eu comecei a estudar a medicina, quando eu me formei pediatra, quando eu comecei a me interessar sobre os assuntos que estão relacionados à alimentação infantil, é que eu fui descobrir que o Mucilon, gente, na verdade, é uma lata de farinha adoçada, ou seja, uma grande quantidade de farinha com açúcar. Depois disso eu tive a Alice, e vocês acham que eu usei Mucilon para Alice? Óbvio que não, né? Porque o Mucilon, ele não é, de forma alguma, um alimento adequado para você dar para o seu filho. E como que você vai escolher esse leite na prateleira? Através da leitura de rótulos. O leite de vaca adequado para o seu filho é aquele leite que contém apenas leite. E aí, quando você chega na prateleira e você não lê o rótulo, você não consegue identificar que até aqueles leites que tem aquela carinha de leite purinho, você encontra aditivos e conservantes. Inclusive, o Instituto de Defesa do Consumidor, ele conta que em muitas formulações de leite, desses que nós adultos usamos, ele tem aditivos que são totalmente desnecessários para a nossa alimentação. Voltando sobre o composto lácteo. Evitar o composto lácteo é uma das melhores fórmulas, uma das melhores práticas para você alimentar bem o seu bebê, principalmente se ele for menor de 1 ano. Então, gente, aí vai meu alerta. Quais são os riscos de se utilizar compostos lácteos? Os compostos lácteos contêm açúcares, estabilizantes, aromatizantes, óleos vegetais, outros compostos e aditivos que só vão fazer mal para a saúde do seu bebê. Pesquisas realizadas aqui no Brasil contam
que nestes compostos lácteos estão presentes até 15 tipos de aditivos diferentes que em nada vão fazer de bom para a saúde do seu filho. Até emulsificantes, para quando você fizer a diluição, te dar aquela sensação de que o leite é um pouco mais cremosinho. Nesses leites também podem estar presentes açúcares escondidos, como eu já falei lá atrás, que podem levar o seu filho a diabetes, a obesidade e a outros problemas nutricionais no futuro, até, inclusive, e não menos importante, a seletividade alimentar. E aí, falando dessas composições especiais, a gente tem as fórmulas especiais, que são as hipoalergênicas, as fórmulas sem lactose, as fórmulas mais espessadas, que são para crianças que têm refluxo. Tudo isso deve e pode ser utilizado para o seu bebê desde que o pediatra faça a prescrição adequada. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Imunologia e Alergologia fala que essas fórmulas hipoalergênicas só devem ser indicadas para crianças que têm alergia ou alguma outra intolerância ao leite de vaca. Então, não é pelo achismo, a gente vai pela orientação do pediatra. Então, para você que já se inscreveu no canal, que já ativou o sininho, eu vou passar agora o resumo das dicas. Pensa bem, sempre em primeiro lugar, o seu filho precisa ser acompanhado por um pediatra. É com ele que você vai conversar sobre qual é a melhor fórmula para ser utilizada. A partir daí, leia o rótulo, fique atento à composição do produto que você está utilizando e também converse com o seu pediatra sobre o uso do leite de vaca para crianças acima de 1 ano de idade. Se você quer receber mais dicas como essa, não esquece, está aqui na descrição do vídeo o link para o meu Instagram, onde eu posto todos os dias muitas informações importantes para o crescimento saudável e desenvolvimento de seu filho. E se você quer continuar recebendo dicas como essa, não deixa de acompanhar aqui no YouTube e segue meu perfil. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu te espero 2 vezes na semana, toda segunda e quarta, com mais informações aqui no canal. Um abraço, até mais e tchau!